filho de Davi. Ele se coloca, Salomão se coloca como filho de Davi, rei de Israel. Ele traz Davi como rei de Israel. Então, Provérbios começa sendo colocado como filho, né? Sendo a origem, né, do início de que filho de Davi, na humildade de ser filho de Davi. E quando a gente vai falar de Salomão, a gente vai ver muita coisa em Salomão, né? E agora a gente vai lá em Eclesiastes. É só um pouquinho, só mais uma agora, um livro, tá? Eclesiastes, capítulo 1 também. Abre lá. Em Provérbio, ele se coloca como filho. Em Eclesiastes, capítulo 1, amém? Ele vai se colocar, vamos ver? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Aqui, em Eclesiastes, ele é o pregador, que vai pregar a palavra. A Bíblia vai trazer a vida de Salomão, e aqui a gente já tem uma noção do que ele está falando de si mesmo, filho, pregador. E os dois se colocam em um só, irmão. Para estarmos com Deus, temos que ser filhos. Para continuarmos com Deus, temos que pregar o Evangelho. É simples assim, sem nem mais nem menos. Muitas pessoas pensam assim, já sou filho. Não, você continua no mandamento de pregar o reino, pregar quem é Jesus. Aí vamos lá em 1 Reis. Abre lá, 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. E a gente vai entender um pouco da história dele e o início, que é um pouco traumático. Eu vou colocar assim. Vamos lá? Primeira Reis, capítulo 2, versículo 1. Diz a palavra de Deus. Tá, irmão? Glória a Deus. Amém aí? Primeira Reis, capítulo 2, versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem. Olha esse versículo aqui, irmão. Ele vai dar um conselho ao filho. Ele está morrendo, Davi está se partindo dessa terra. E ele olha para Salomão e diz: Filho, vou te dar um conselho. E o conselho que ele vai dar é: esforça-te, pois, e ser homem. Davi, ele vai trazer uma origem dentro do coração de Salomão, de dizendo: esforça-te. E ele vai continuar aqui no versículo 3: e guarda a observância do Senhor. Preste atenção nesse versículo. Guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares no seu caminho, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo que fizeres, para onde quer que te voltares. Olha só o que ele vai dizer para Davi. Esforça-te, tem bom ânimo e ande no caminho do Senhor. Ele está trazendo a Davi. Davi está trazendo a Salomão, filho. Esforça-te, né? Seja homem. Seja homem. Sabe o que isso significa? Coragem, enfrentamento, esforço. Isso tudo nós temos que ter na nossa vida, irmão. Esforço. Esforço não é ficar chorando num canto e desistir. Seja homem, corajoso. Salomão está ouvindo do próprio pai, dizendo isso para ele. Levanta, seja animoso. Não caia nas coisas da vida. Olha para o céu, né? Ande com Deus.
significa louve a Ele, ore a Ele, clame por Ele. Esforça-te, Davi, esforça-te, ó filho meu, Salomão. Salomão está ouvindo de Davi tudo isso. E sabe o que acontece no meio dessa caminhada? Nesse capítulo 2, Davi vai dar ordenança. E a ordenança que Davi vai dar não é legal. Eu vi um começo de Salomão não muito bom. Alguém vai dizer, mas ele é homem de sabedoria. Mas o que Davi vai falar para ele é para ele usar uma espada de mão. Nesse capítulo 2, eu vi a destruição de algumas coisas aqui de Salomão. A Bíblia vai trazer algumas coisas aqui. E eu quero ler para você. No versículo 22 aqui do capítulo 2, e se você puder, você vai ler em casa, com calma. Mas aqui, no versículo 25, perdão, diz assim: enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei para Anatote: vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai. Portanto, foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Aqui, né? Por que que Salomão vai mandar matar Benaia? Porque a ordem de matar muitas pessoas aqui. Porque Salomão vai falar para Davi vai falar para Salomão para matar pessoas que trouxeram dores ao reino. E nesse momento ele vai ouvir de Davi muita coisa. E aqui ele começa a ordem das mortes. A morte de Benaia, a morte de Simei, a morte de Joabe. Pessoas que trouxeram dano ao reino, que Davi não teve coragem de matar. Davi vai dar uma ordem para ele, deixa eu achar aqui a ordem que Davi vai dar para ele. Ele vai dizer aqui, ó. Versículo 8 do capítulo 2. E eis que também contigo está Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldize, que com maldição atroz, no dia que ia a Manaim, porém ele saía a encontrar comigo junto ao Jordão. E eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada, mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que hás de fazer para que faça com que as tuas cães desçam a sepultura com sangue. Ele está pedindo morte. A ordenância. Foi cruel o início de Salomão. O início de Salomão foi ser homem. E esse homem que Davi está pedindo para ele ser queimão de sangue. O começo de Salomão. E quando a gente vai olhando, porque que ele vai pedir sabedoria? Porque o pai havia avisado, dito para ele: toma para ti. Toma Joabe, porque matou teu irmão. Não me obedeceu. Toma Simei, porque me amaldiçoou. Imagine na cabeça de alguém que vai sentar no reinado, tendo por si as palavras do pai. E ele teve, né? Você vai ver que o início de Salomão foi de espada. Ele matou, ele mandou matar o próprio irmão, Adonias, que queria o reinado. Ele matou, né, por ordem dele, não pela mão. Ele mandou matar Benaia, Joabe.
Então você vai ver que o começo desse moço não foi legal, não foi legal. E quando ele busca o Senhor, ele sacrifica ao Senhor, a Bíblia diz que foi um dos maiores sacrifícios. O Senhor se agradou dele, deu sabedoria a ele. Muitos estão na igreja e está começando, estão numa dificuldade muito grande e está pensando, eu vou desistir. Salomão também começou mal, mas ele não desistiu. Ele continuou no reinado. Ele escreveu o provérbio, você vai ver ali em provérbio, né? Cada provérbio dito são um olhar muito além do humano. Palavras de sabedoria que com a vida ele foi colocando no papel. Irmão, nós temos que aprender com as coisas boas. Salomão teve uma vida muito difícil no início. Alguém vai olhar e vai dizer que, olha, que maravilha foi a vida dele. Não foi. Dá uma arma para um filho teu e diz para ele, me vingue. E você vai ver o trauma que ele vai ter. Davi colocou na mão de Salomão coisas que na alma dele, na mente dele, na capacidade de um rei, porque ele era um rei, ele fez. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Salomão também teve a corrupção. No reinado dele teve muita corrupção. Então, quando entramos nessa palavra que olhamos para Salomão, e eu trago isso para a nossa vida, quando vamos falar da vida de Salomão, muitos falam sabedoria, mas eu te falo que a vida dele também não foi fácil. Talvez alguém vai olhar para a sua história ou para a minha e dizer, nossa, como você tem sabedoria. Mas já olhaste para dentro como foi a história? A história de Salomão não veio, né, de um modo bom e agradável. Ele teve que pegar a espada, mandar matar o próprio irmão. Talvez alguém vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, o sangue está sendo derramado. Mas a Bíblia diz que não houve homem mais sábio do que ele. E eu quero trazer isso para que Deus te coloque num lugar de sabedoria. Às vezes você vai passar por muitas coisas, mas é o trabalhar de Deus. Ele também passou como filho de Davi, e Davi deu um conselho para ele: buscar a Deus, guarda a observância do Senhor teu Deus. As pessoas não entendem a palavra. As pessoas acham que vir ao culto, né? Escutar a palavra pela pastora, ela já fez a oração, isso já é o tudo, e não é. A observância da palavra em cada detalhe da sua vida. Em cada detalhe. Numa caneta que você pegou da mesa do seu amigo de trabalho e que você não devolveu. A observância do Senhor. Se você está, sei lá, alguém passou na rua e você olhou e aquela pessoa está triste, abatida, e em nenhum momento você se incomodou. A observância do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor está olhando a humanidade de uma forma, no contexto total. Observa o Senhor. Qual é o valor que ele tem? O valor que ele dá à humanidade. A observância, filho meu, pediu ele, guarda a observância do Senhor teu Deus para andares no seu caminho. Ande no caminho. Ande no caminho. Não é no caminho da mentira, do engano, da prostituição, dos erros.
Tem coisa que o diabo nem vai te tentar, porque ele sabe que você não vai cair mais, que você está livre. Quem é livre, irmão. Quem é livre, é livre. Então, ele diz, para guardar os seus estatutos, sua vontade, o seu querer. Qual é a vontade do Senhor na tua vida, na tua história? Salomão está ouvindo do pai. E sabe o que ele foi pedir para Deus? Sabedoria. Sabe por quê? Porque ele queria ser como o pai dele. Quem vem para o culto e não quer ser como Jesus, perdeu tempo. Vem para o culto, mas queira ser como Jesus. Bondoso, misericordioso, amoroso. Um homem de fé. Jesus foi um homem de fé. Tudo que ele falava, ele cria. Deus estava me trabalhando isso, sabe? Deus estava ontem falando comigo dessa forma. Tudo está na mente, Vá. E eu fiquei com isso no coração o dia todo. Tudo está na mente, tudo está na mente. Ele falando comigo. As pessoas não entendem, tudo vem aqui. O produzir, tudo está na mente. Fala para tua mente a existência, mãe. E eu fiquei com isso no coração, sabe? Às vezes as pessoas pegam a fé, colocam no coração, mas não trabalha também a mente. Trabalha a mente. Para que haja Deus, você precisa trabalhar a tua mente. Diga para o teu corpo, diga para a situação. Trabalha. Davi falou com ele para entrar dentro do coração e na mente dele quem é Deus. E quando Davi se vai, ele faz um sacrifício, porque ele não sabe como vai ser a vida dele. Para tudo que ele precisa fazer, como o pai ordenou, ele fez um sacrifício. E nesse sacrifício, a Bíblia diz que o Senhor visitara ele e pergunta para ele porque ele nunca foi visitado. Tem muita gente dentro do culto que nunca foi visitado por Deus. Não sabe o que é visitação. Não sabe o que é Jesus parar de frente dele e dizer: filho, eu estou aqui por você. Tu não me conhecia, só me conhecia de ouvir falar. Mas hoje eu estou aqui, estou me apresentando. O que queres que te faça? Então, a Bíblia diz que o Senhor visitara ele, olhou nos olhos dele e disse: Salomão, o que tu queres que eu te faça? Porque eu vou te abençoar. Sabe por que Deus veio a ele? Porque havia um incômodo dentro do coração de Salomão. Muita gente vem para o culto sem incômodo, sem encontrar. Você não vai encontrar a Deus. Sem esse incômodo, irmão, tu não encontra Ele. Venha com esse incômodo. Eu quero te encontrar, eu quero te ver, eu quero te sentir, eu quero saber quem tu és. Venha. Salomão vai fazer um sacrifício porque ele quer saber quem é Deus. Ele quer Deus na vida dele, como era na vida de Davi. Sabe qual era o diferencial de Davi? É que Davi tinha Deus na vida dele. Davi falava desse Deus, Davi cantava esse Deus. Davi só andava através de Deus, irmão. Davi não ia para a guerra sem Deus. Tem muita gente fazendo tudo sem Deus. Vai dar tudo errado na tua vida. Mas dá lugar ao Senhor. Deixa ele ir na frente. Salomão faz o sacrifício porque ele quer Deus. E quando Deus chega perto e pergunta para ele: o que tu queres? E ele diz: sabedoria. Para ser como meu pai foi como rei. E essa sabedoria Deus já dá. E ele vai descrever como é a sabedoria. Como que foi esse dia? Quando a gente não vai entrar na palavra, mas quando a gente vai lá em Provérbios, no capítulo 8, você vai ver que ele vai descrever a sabedoria.
A sabedoria estava voando e ele a tomou. A sabedoria era o próprio Deus, que é Jesus. Ele diz, Salomão descreve, e ele a tomou. E ele descreve de uma forma tão linda da sabedoria. Esse homem que teve um processo tão difícil no início do mandato dele como rei, é um homem que tomou a sabedoria. E eu trago essa palavra para a tua vida. O que, que Deus não pode fazer? O que, que Deus não pode mudar na tua vida? Do maior pecador ao mais santificado diante da presença do Senhor. Você que um dia possa estar me escutando essa palavra. Você que está escutando agora e se sentindo nada. O que, que Deus não pode fazer por você? O início dele não foi legal. Mas a Bíblia diz, irmão, que ele tomou um dos maiores de todos os bens, sabedoria. E dessa sabedoria, Deus prosperou muito ele. Muito, muito, muito. As riquezas maiores vêm dele. E quando a gente olha nesse capítulo 2, é um sofrimento aqui. Do pai Davi e de Salomão, que vai tomar esse sofrimento. É interessante essa palavra, irmão, porque há sofrimento na nossa vida que vem de pai e mãe que a gente tem que resolver. E a gente toma esse capítulo aqui por resoluções de problemas do passado. Há coisas que você precisa resolver, coisas que você não deveria carregar mais. Que foi sofrimento do teu pai para tua mãe, mas para a tua vida você tem que resolver. De coisas que você não quer levar, maldições que você não aceita. Tem muita gente que olha e diz: não, meu pai bebeu o tempo todo e eu não consigo sair da bebida. Para. A palavra de Deus fala que ele resolveu. Davi carregou no coração dele todas essas pessoas. Até a morte, o dia de morte que sai da boca de Davi é: eu tenho meu coração preso por causa de Joabe, por causa de Simei, por causa de Benaia e todos aqueles. Resolve por mim, filho. Se você pegar todo esse pacote da sua família, do passado dos seus pais, da tua mãe e levar com você, vai dar ruim na sua história. Resolve tudo. Resolve. Pastor, eu não quero ser, não seja. Não carregue. Ah, é traumas dos passados, é coisas de família. Não leve. Resolva a tua vida. Inicie com Deus com uma nova história. Porque as coisas do teu pai, da tua mãe não resolvidas, se você levar esse pacote contigo, o diabo vai subir em cima de você. Resolve. É necessário. E a Bíblia diz que ele resolveu. Doeu, mas resolveu. Mas eu acho interessante da vida de Salomão o seguinte que eu vou dizer. Ele mandou matar e esqueceu. É uma das coisas que a gente tem que tomar na nossa vida. Resolvemos. Estou mandando ninguém matar ninguém, tá, irmão? Por favor. Dentro da palavra, tá? Resolver significa, tem gente orando e dizendo, ai, meu pai não me amou e vive a vida toda dessa forma. Resolve. Te amou, vai viver tua vida. Tem gente que vai te amar. Dá um ponto final em Satanás. Meu pai não me amou, acabou. Gente, você não pode voltar atrás. Você não pode ser a criança de novo. E pedir pro teu pai te abraçar, te beijar. Resolve a tua vida, vai viver a tua vida, vai amar. Vai ser um bom pai, vai ser uma boa mãe, vai ser um bom esposo, uma boa esposa. Resolve. Ah, meu pai bebia. Você viu o final do teu pai, como que foi? Você vai beber também? Resolve a tua vida. Não vou chegar perto de bebida. Glória a Deus pela tua história. Pode beber a Coca-Cola, aquele suco geladinho, não tem problema nenhum. Mas a história do teu pai que bebia, caía na rua, não conseguia se livrar, não vai te tocar, porque hoje você mata. É isso que Salomão está identificando. E sabe o que é mais lindo dele? Ele foi viver tranquilamente. Ele foi o que mais teve esposa, irmão.
Talvez ele pudesse ter ficado com trauma, pois meu pai casou com várias, meu pai adulterou. Ele falou: "Adultério eu não vou ter não, mas esposa eu vou ter bastante". Ele teve bastante esposa, irmão. Resolve a tua vida, sabe, resolve, resolve, porque você precisa disso, irmão. E ó, não tenha culpa no teu coração, porque ele podia ter sido um homem traumatizado, ter vivido traumas, mas tem muita gente que está vivendo até hoje trauma. Irmão, quebra logo os muros que o diabo construiu dos traumas. Vive uma vida com Deus. Amém? Em Provérbios, ele era filho. Ele bota ali. E com a sabedoria você vai encontrar tanta coisa maravilhosa em Provérbios. Em Eclesiastes, ele era o pregador. Tem muita gente que não consegue sair do passado, não consegue dar lugar a Deus como pai, porque o pai manda, o pai ordena, o pai dá direção. Tem gente que não consegue ser filho, não consegue. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Tem gente que não tem pregação dentro de si, como é que vai pregar? A pregação da salvação que salvou ele, restaurou a vida, transformou do passado, né, limpou. Não tem a pregação de Jesus Cristo dentro de si. Quanto mais pregar esse evangelho, que essa palavra hoje venha restaurando a tua vida, trazendo uma direção para o teu futuro, o que você quer, renovando a tua fé, sabe, para andar com Jesus, para pregar o evangelho dele, sabe? Como Salomão, mesmo que as coisas do passado, né, veio, mesmo que coisas que você fez no passado te trazem dor, tristeza, há um renovo aqui, uma direção de esquecimento, de transformação para o futuro. Ele tirou todos os obstáculos que haviam do pai dele, ele resolveu as questões do passado. Como é bom. E gente que fala assim: não, pastor, eu vou resolver isso e resolve mesmo. Se precisar ir ao médico, se precisar um psicólogo, se precisar, ele vai. Mas o maior de todos os psicólogos que você precisa estar aqui, ó. A palavra do Senhor. Todo. Às vezes você está guardando algo dentro da pior coisa, irmã, a gente guardar coisas na nossa alma. A Bíblia diz que os ossos enfraquecem. A gente fica pensando naquilo, fica calculando aquilo, pensando naquilo, dói a alma e vai doendo a alma e acaba dando doença no nosso corpo. Na hora que Davi falou, a primeira das coisas que ele resolveu foi o que Davi falou para ele. Resolve a sua vida, transforma ela. Pastora, não vou ficar mais carregando isso no meu coração. Maravilha. Sabe, pastora, hoje eu decidi, não serei como, não vou carregar carga que não era minha. Aleluia. Vou me libertar da bebida, vou me libertar do cigarro, vou me libertar das coisas. Glória a Deus. É isso que Jesus quer de você. Que você não seja aquele que carrega coisas do passado, mas que você venha renovar pela força do Espírito Santo, transformar a tua vida através da palavra de Jesus. Ele diz que te cura. A Bíblia diz que ele veio para os fracos, ele não veio para os fortes. Ele veio para os fracos e dos fracos se tornar forte. Glória a Deus. Aleluia. Ele não quer trazer condenação, mas ele quer trazer elevamento. Ele quer trazer transformação. Amém? Então, olhando um pouquinho, bem pouquinho, que a gente está falando aqui, para a vida de Salomão, você vai ver, irmão, que não foi à toa que Deus trouxe ele hoje.
Ele falava sobre as vaidades da vida. Ele falava para não olhar para as mulheres do próximo. Você vai ver a transformação de um olhar, mas um homem que foi traumatizado no início, mas não deixou que os traumas mudassem a direção do Espírito Santo. Ele tomou isso. Esforça-te em ser homem. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Esforça-te e seja homem. Deus teve que dar um tapa na cara de Josué também, porque Josué estava pensando, não, engraçado, né? Quando Deus chama pessoas para coisas grandes, já repararam que normalmente eles não se sentem capacitados para isso? A gente vê isso em Moisés, a gente vê em Josué, né? Esforça-te. A Bíblia diz que o anjo teve que falar isso para Josué. Ele estava olhando para Jericó e pensando, como que eu vou derrubar essas muralhas? Eu não sou nada. Eu sou só aquele que estava do lado de Moisés. Mas a Bíblia diz que o anjo para ele e diz, da mesma forma, irmão, interessante como teve que trabalhar em Josué da mesma forma que Moisés. Tira as sandálias dos teus pés, Josué, porque a terra que tu pisas é terra santa. Da mesma forma, no mesmo grau que levou a Moisés, Deus traz a Josué, tira as sandálias dos pés. Ele dobra o joelho naquele momento e a Bíblia diz que ele olha para o anjo e pergunta, da mesma forma que Moisés, quando diz que ele tinha que derrubar aquelas muralhas e da forma que ia ser, Josué sai dali como? Renovado, com força. Quando Deus olha para Moisés e diz, vai, eu sou contigo, eu vou livrar. Toma o cajado e mostra o poder pelo cajado. A Bíblia diz que Moisés foi. E grande foi a obra no Egito, como grande foi a obra do Senhor em Jericó. Até hoje, se você foi lá, as muralhas não foram erguidas. E quem ergueu? A Bíblia diz, irmão, que não foi abençoada essa vida. Até hoje, as muralhas estão derrubadas. E há de quem levantá-las. Amém? Então, nós temos que tomar a palavra do Senhor na nossa vida. Ser forte, corajoso, né? Como Davi falou ao seu filho, diga isso a você também. Esforça-te, ser homem.